Nesta fase, falta-nos implementar casa válida para rainha. Como vimos na análise anterior, temos que validar a posição da rainha nas 4 direções, linha, coluna e as 2 diagonais. Também vimos que em termos de otimização podemos ignorar a análise da coluna, uma vez que o nosso algoritmo, este algoritmo recursivo que temos implementado, garante que a coluna não precisa de ser verificada, pois o próprio algoritmo só permite ter uma rainha por coluna. Então temos que implementar as outras 3 validações, a da linha, a diagonal ascendente e a diagonal descendente. Casa válida para rainha deve retornar true se todas as validações passarem. Portanto, nós podemos encaixar aqui return true. No entanto, caso alguma das outras validações falhe, temos de retornar false. Mas temos que confirmar portanto, vou escrever aqui um if e vou criar aqui uma chamada a um método que testa a linha. Portanto, a linha atual válida. Okay? Em que eu passo para dentro o valor da coluna e índice de linha da casa que estamos a testar. E caso esta função retorne false, portanto eu vou ter que negar o resultado. Caso retorne false, significa que a linha não é válida e portanto a casa também não é válida para colocar uma rainha. Neste caso podemos sair imediatamente da função com return false. Naturalmente temos de testar as diagonais, portanto vou fazer operação idêntica, mas para as 2 diagonais. E portanto tenho um método que testa a diagonal ascendente para a posição que estamos a testar e a diagonal descendente também para essa posição. Se alguma destas falhar, saímos imediatamente com false. Caso todos passem, retornamos true, indicando que a casa é válida para uma rainha. Temos então de criar e implementar estes métodos. Vou usar aqui o generate method stub para os criar. Okay. E podemos começar por implementar linha atual válida. Portanto, os argumentos que vamos passar para dentro do método são os índices da coluna e linha que estamos a testar. Portanto, eu vou mudar aqui o nome para ser algo mais descritivo. Okay. E na implementação também vimos que era um simples ciclo for. Neste ciclo for vamos desde a coluna inicial do tabuleiro até a coluna que tem a posição que estamos a testar. Não precisamos de testar a própria posição, ou seja, de verificar se tem lá uma rainha, porque sabemos que não tem. Temos que testar todas as casas da linha antes desta coluna. Portanto, aqui será até a coluna a testar. Dentro do teste, vamos simplesmente confirmar se o tabuleiro tem alguma rainha na casa. Portanto, if tabuleiro.casa, e neste caso temos a coluna I e a linha é sempre a mesma, portanto é sempre linha a testar. A única coisa que varia é a coluna. Caso tenha uma rainha, podemos sair com return false. Se todo este método passar, podemos fazer um return true, confirmando que a linha pelo menos admite uma rainha nova. De seguida implementamos aqui a diagonal ascendente válida. Vamos rever aqui o slide para recordar alguns detalhes que nós precisamos de utilizar. O primeiro é a fórmula y igual a mx mais b que define a reta e portanto a forma como nós vamos progredir no tabuleiro. Y e x serão os índices da linha e da coluna respectivamente. Vimos que o declive da reta é 1, portanto podemos simplificar a equação para y igual a x mais b. Temos de determinar o b para saber qual é a primeira casa na coluna 0 em que temos que avançar e podemos calcular trabalhando aqui a fórmula. Outra observação que fizemos foi de que b para a diagonal ascendente pode ser negativo e como tal, se for negativo, temos de iniciar na linha 0, mas na coluna determinar pela substituição aqui dos elementos na fórmula. Portanto, vamos voltar ao Visual Studio. Podemos começar por alterar aqui o nome dos argumentos para valores válidos, valores com significado.
Eu vou usar a mesma nomenclatura que utilizei no método anterior. Vamos chamar-lhe coluna a testar e linha a testar. E vou definir, e porque vou ter que andar a incrementar aqui o valor dos índices da coluna e da linha que estamos a observar, vou criar aqui duas variáveis inteiras, uma para a coluna atual, que começamos com 0, e outra para a linha atual, que também inicia a 0. Okay? E vamos usar estes dois índices para gerir o nosso progresso pelo tabuleiro. Depois temos que calcular o b, portanto int b vai ser igual a y menos x, e que neste caso será a linha a testar menos a coluna a testar. Esta vai nos dar o ponto de interseção da reta que passa pela casa que estamos a testar. Vou aproveitar para inserir aqui um comentário descritivo desta operação. Depois temos de definir qual é o ponto de partida, que vai depender de b ser positivo ou negativo. Portanto, se b for maior que 0 e positivo, vamos ter que alterar aqui a linha de início, que linha atual vai ser igual a b. Coluna atual, para este caso, será 0, começamos pela primeira coluna e subimos até ser possível. Caso contrário, portanto, se for negativo, temos de calcular qual vai ser o índice da coluna inicial que vamos testar. E podemos trabalhar a fórmula da equação e obter que x igual a y menos b. Okay? Portanto, coluna atual, coluna que vamos iniciar a nossa pesquisa, vai ser a linha para onde nós começamos, que no caso de b ser negativo vai ter que ser a linha 0, menos o valor de b. Repare que nós não estamos a considerar aqui a situação de b igual a 0, que acaba por ser igual em ambos os casos e vai resultar em coluna atual e linha atual serem 0. Finalmente, tendo o ponto de início definido, podemos trabalhar o nosso ciclo de teste. E vamos usar aqui uma operação while, que é simples, e vamos tentar garantir que a linha atual é inferior à linha a testar. Nós só precisamos de ir até à casa que estamos a testar. E neste caso, internamente, vamos fazer if tabuleiro.casa coluna atual linha atual. Okay. Se tiver uma rainha e portanto devolver true, retornamos false, indicando que a casa que queremos verificar não é válida para receber uma rainha. Temos aqui a return false. Se não tiver, temos de testar a casa seguinte, e isso vai depender de um incremento da linha atual e coluna atual. Portanto, vamos fazer linha atual mais, incrementamos em 1, e coluna atual mais, também incrementamos em 1. Finalmente, se todo este ciclo ficar completo e com sucesso, retornamos o valor de true, indicando que a diagonal ascendente é válida para colocar uma rainha. Para a diagonal descendente temos uma situação semelhante à anterior, mas temos de ter em conta que b, neste caso, em vez de ser negativo, pode sair fora do limite do tabuleiro. Portanto, neste caso, vimos que a fórmula da reta simplificada envolve o menos x mais b, e portanto b é a soma de y e x da casa que estamos a testar. Substituindo na fórmula, verificamos se b é inferior ao limite do tabuleiro, portanto se é inferior a n menos 1, aliás, se é inferior a n. Se for inferior a n, podemos ver qual é a primeira casa, sendo a coluna 0 e a linha b, e trabalhar a partir daí. Se for superior a n, ou igual a superior a n, temos que calcular em que coluna é que iniciamos, considerando a linha ser a última, 3. Portanto, vamos começar a diagonal descendente da mesma forma que começamos a ascendente. Vamos inicializar aqui as variáveis coluna atual e linha atual. Depois vamos calcular o b, sendo que neste caso é a linha
testar. Aliás, neste caso nós ainda não alteramos aqui, vamos alterar aqui no instante. Testar e linha a testar, para manter a mesma coesão anterior. Portanto, linha a testar mais a coluna a testar, e obtemos assim o valor de B para a nossa reta. Depois vamos verificar se B maior ou igual a tabuleiro.n, a referência adiante está em tabuleiro. Se for maior ou igual a n, temos que calcular qual é a coluna inicial. Okay. E trabalhando a fórmula verificamos que x igual a menos y mais b. Portanto, a linha atual passa a ser igual a tabuleiro.n menos 1. Começamos pela última linha e a coluna atual, usando a fórmula que nós vimos, passa a ser a menos linha atual mais b. Caso b esteja dentro dos limites, começamos pela coluna e a linha atual passa a ser b. Portanto, começamos pela primeira casa da reta. Finalmente temos que implementar o ciclo semelhante à anterior, em que temos aqui então um while, linha atual, e neste caso vamos usar o maior que, uma vez que vamos estar a decrescer à medida que subimos coluna. Internamente dentro do ciclo while fazemos o mesmo tipo de verificação. Tabuleiro, ponto, casa, coluna atual, linha atual, se houver uma rainha, retornamos false. Caso contrário, passamos para a linha e coluna seguinte, que envolve o incremento de coluna. Passamos para a coluna seguinte, subimos em termos de índice de coluna, mas a linha vai descer em termos de índice, portanto vamos usar o menos menos aqui para decrementar 1. Finalmente, se tudo isto correr bem e não encontrar nada, fazemos return true, indicando que a diagonal descendente permite receber uma rainha na casa que estamos a testar. E se tudo correr bem, podemos fazer aqui um build da nossa solução, okay, com sucesso, e vamos tentar aqui correr o nosso teste. A partir destas 4 linhas devem passar, portanto estas verificações permitem-nos obter uma solução válida. Onde o teste está a falhar neste momento é onde diz solução gerada não é válida, que é a última linha. Portanto, eu vou comentar isto temporariamente só para verificarmos aqui que tudo o resto passa, e vemos que todos os nossos testes neste momento já passam, incluindo este ponto aqui, é que há falha, e portanto temos que criar aqui uma resolução para esta situação, ver o que é que se passa aqui com a validação de solução válida. Repare que esta solução com solução válida não é o mesmo que verificar se a posição é válida, é garantir que a solução que está no tabuleiro é no todo válida.